Bom, então agora a gente está fazendo a nossa gravação. Tudo bem com vocês? Sexto ano, passaram bem nos últimos dias? Sim, por hoje. Tudo Sim. bem também, graças a Deus. Ô, sexto ano, na nossa última aula, a gente estava na página 27, a gente pediu para vocês a página 28 e 29, é isso? Confere para a Pro, por favor. Da apostila, cadê a atividade? Da apostila. Foi isso, Pro. Foi? Então tá bom. Deixa eu só abrir aqui para a gente poder compartilhar. Espera aí um pouquinho. Não foi na 28? Na 28. Eu pedi o exercício da 28 e 29 para vocês. Vocês iam ler ali a atividade, o texto e responder as questões. Então vamos lá. Tá compartilhando com vocês a apostila? Sim. Então, a Conferência de Estocolmo trouxe metas e princípios básicos sobre as questões ambientais. Leia a seguir os trechos da declaração da Conferência da ONU em 1972 para o ambiente humano e depois responda as questões. O homem é, ao mesmo tempo, obra e construtor do meio ambiente que o cerca, o qual lhe dá sustento material e lhe oferece oportunidade para desenvolver-se intelectual, moral, social e espiritualmente. Em larga e tortuosa evolução da raça humana neste planeta, chegou-se a uma etapa em que, graças à rápida aceleração da ciência e da tecnologia, o homem adquiriu o poder de transformar, de inúmeras maneiras, em uma escala sem precedentes, tudo o que o cerca. Os dois aspectos do meio ambiente humano, o natural e o artificial, são essenciais para o bem-estar. Vocês ouviram isso? Sim, Pro, aqui também. Sim, Pro, não. Tá chuva? Nossa, aqui deu um montão. Gente Aqui do também. céu. Aqui deu um raio atrás da Ai, escola. professora, que susto. Vai ficar tudo bem. Os dois aspectos do meio ambiente humano, e o natural e o artificial, são essenciais para o bem-estar do homem e para o gozo dos direitos humanos fundamentais, direito à vida mesma. A proteção e o melhoramento do meio ambiente humano é uma questão fundamental que afeta o bem-estar dos povos e o desenvolvimento econômico do mundo inteiro, um desejo urgente dos povos e de todo o mundo e um dever de todos os governos. Princípio 5. Os recursos não renováveis da Terra devem empregar-se de forma de que se evite o perigo do seu futuro. Eita! Não tô mostrando esse trovão, né? Professor, eu tô tem um raio gigante. Aqui também tá fazendo, Pro. Parece que vai cair o prédio inteiro, Pro. Pois é. Vocês moram perto da Jesus. escola? Mas eu moro, Sim, não muito. Eu não, Pro. Eu moro aqui na... Não, só estou preocupada, gente, porque eu não sei se vocês viram ontem, aqui no interior de São Paulo, perto de Campinas, que choveu granizo, que parecia que os caras estavam na Europa, assim, de tanta neve que tinha no chão, tanto granizo, estava tudo branco, parecia neve. Então, só estou preocupada com isso, porque não que vocês tenham alguma coisa a ver com isso. Aconteceu aqui no Brasil? No Brasil não, aqui em São Paulo? São Paulo. E aí eu fico com medo de cair, né? Porque o meu carro tá aqui no estacionamento da escola e ele pode desamassar e, ai, que prejuízo. Diga. Professora, ontem, 5 da manhã, do nada eu só ouço pá! Eu falo, por quê? 5 da manhã. Eu não ouvi nenhum ruído. Meu sono é bem pesado. 5 da manhã eu acordo e Eu também. Que eu vou bem pesada. Eu também tenho sono pesado, graças a Deus. Bom, vamos lá. Com base na preocupação expressa no princípio 5 da declaração, de que forma podemos vincular questões ambientais aos problemas sociais? Justifique a sua resposta. Alguém fez? Então, vamos lá. Os recursos não renováveis,
minérios, petróleo, eles são necessários para a população, para a sociedade humana? Sim. Sim, Mas é são plástico. necessários. Se a gente utiliza esses recursos, né? Se a gente vai lá e explora esses recursos sem pensar no amanhã, né? Tava vendo ali que vocês estavam falando, recebi 50 centavos, já fico feliz, imagine com 50 reais, né? Então tem gente, por exemplo, que quando tem alguma coisa, quando tem um dinheiro, por exemplo, enquanto não vê o fim desse dinheiro, não sossega. Gasta, 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 sem pensar no amanhã. Minha mãe fala que eu sou assim. Se a gente não pensa, vamos pegar aí o exemplo da Stephanie, que está comentando comida. que gasta, gasta, gasta. Se a gente gastar tudo que a gente tem de dinheiro num dia só, como que vai ser a nossa vida futura? Vai ter esse recurso? Vai ser boa? Vai ser mais difícil? Como que vai A gente ser? vai passar necessidade. Vai passar necessidade. Professora. Então, oi? Comigo é a comida. Quando eu tenho comida, eu não paro até ver o fim. Você sabe, Murilo, que eu digo para o meu filho, por exemplo, quando eu vou pôr a comida para ele, né? Eu coloco lá a mistura, né? O souvenir, e eu digo para ele, administre, para que você tenha durante toda a sua alimentação o souvenir, porque se acabou, eu não vou pôr mais. Então eu já tento passar isso para ele, para que ele consuma devagar e administrando para que todo o arroz, feijão, salada, sei lá o que mais ele está comendo, dê para comer junto com a carne, entendeu? Porque se ele come só a carne, ele vai ficar sem depois. Então, isso aqui tem a ver com esse princípio 5. Se nós consumirmos mais recursos naturais do que o planeta pode disponibilizar para a gente, significa que as futuras gerações não terão esse recurso. E aí, a vida no planeta Terra vai ficando mais difícil. Então, a gente precisa pensar o seguinte, sexto ano, seja pensando nos recursos naturais do planeta, seja pensando nos 50 reais que vocês receberam ali para fazer a divisão, a gente tem que trabalhar, né, a administração desses recursos de maneira sustentável. Você só vai usar aquilo que é extremo. Gente, tá caindo o mundo aqui de chuva. Extremamente necessário. Começou aqui também, Pro. O que der para você não gastar, para que nos próximos dias você tenha esse recurso, é melhor. Entender mais ou menos o conceito? Ó, em 10 segundos vai cair mó trovão. Tenho certeza, em 10 segundos. Então, vocês vão colocar aí assim, ó. Deixa eu pôr no chat que fica melhor para vocês copiarem. Pro, imagina do nada. O meu 5 da manhã, chuva. cai um caindo trovão, no universo. faz maior barulho que o caramba. Vocês têm sono pesado, vocês têm terrível. sorte. Professora, ontem de madrugada deu um trovão aqui. Nossa, eu Meu acordei toda hora. Eu Tem fechava o 5 olho da e manhã. trovão, eu acordava. Bem, agora tá chovendo. Vocês sabem que eu precisei comprar uma TV uns dias atrás, na verdade, alguns anos atrás, porque um trovão caiu e o raio desse trovão queimou toda a minha casa, assim, né? De TV, net, não sei o que. Tive que comprar uma outra que agora diz que tem segurança, né? Quando cai o raio, um sensor que Pro, agora barra. tô com medo de deixar Mas é meu um PC problema, ligado. né? Quando caiu um raio aqui em casa, literalmente fiquei 3 dias sem internet e perdi um micro-ondas. Pois é, terrível, né? Agora você imagina como que tá o povo do Amapá. A exploração desenfreada dos recursos naturais não renováveis pode levar ao esgotamento para gerações futuras. Ô, Pro, como você lê? Você lê normal, por exemplo, com base na preocupação expressa no princípio 5 da declaração, ou você lê picado? Não entendi. Porque a minha Você vê normal ou picado? declaração forma podemos vincular umbilitais resposta. Não, eu leio normal e grifo as partes mais importantes. É que ela pula as partes que não importam. Foi aí para vocês no chat? Foi, pra mim foi.
É possível estabelecer uma conexão entre a definição do espaço geográfico com o tema abordado no primeiro parágrafo? Então, vou pôr aqui já a resposta para vocês também, tá? Sim. Pro, e se quando você for embora tivesse a chuva, o que você faz? Eu vou na chuva. Quem tá na chuva é para se molhar, Choro. Stephanie. Chora. Mas o meu carro tá parado aqui perto, aí não me Não, molho se tanto. E chover depois dá para eu granizo, já esperar era. também, né? Chuva E eu vou granizo embora, já era. eu espero que às Carro 6 da horas, Pro. quando eu for embora, não tenha mais chuva, né? E nem Não. alagamento. Se chover granizo antes das 6 no carro da Pro, ela vai chorar. Por isso, só chorar. Vai virar um iglu, um monte de cubinho, assim. O iglu no carro. Pro, como que está sendo ficar aí sozinha na sala? Pátio. Deve ser ruim. A C, gente, é pessoal, tá? A proteção ambiental é uma preocupação compartilhada por todos. Aí vocês vão dizer se vocês acham que sim, se acham que não e justificar, tá? Texto da Constituição Federal é compatível com o da Declaração de Conferência de Estocolmo? Justifique a sua resposta. Então, assim, o texto da Constituição, ele é compatível com a declaração, porque ele tem metas que são semelhantes, tá? Então, vou pôr aqui a D só, tá bom? Porque a C é pessoal. Sim. O seu positivão pelo computador tá normal? Graças a Deus. Porque o meu positivão tá diferente. Põe uma foto no chat. Gente, ele não tá como tava antes. Ô, Pro. Quem chamou? Mandei no chat, Pro. Foi o Gabriel que chamou. É isso aí. Vocês também tem uma pessoa que anda em 4 patas, pequenininha, que tem muito medo de trovão. Ai, seu cachorro. Ai, que linda! É o Bob. É linda ou lindo? Lindo. É o Bob. Que bonitinho. Eles têm medo, né? Uhum. O cachorro, eu não tenho cachorro, mas os cachorros dos meus pais, o cachorro do meu pai, ele corre para dentro de casa quando tá trovejando. Ele fica lá na varanda e quando deu trovão ontem, e o meu pai abriu a porta correndo porque ele tava chorando. Ai, legal, bonitinho, né? Dá trabalho? Dá, e eu tô segurando ele em cima da apostila e ele de café que tá ali do lado. Ixi, não vai derrubar, não? Não, ele tá tentando pegar, mas eu seguro. Para. Bom, gente, feito isso, na nossa última aula a gente falou um pouquinho aí com vocês sobre o protocolo de Montreal, falamos sobre o buraco na camada de ozônio, certo? Sim. Então tá. Podemos ir adiante ou espera um pouquinho mais? Só um pouquinho mais. Tá. Eu fiquei prestando atenção no cachorro do Gabriel. Então foca no resultado. É. E ele tá sentado aqui do meu lado, olhando pro copo de café. Então bebe o café e deixa do lado dele. Aí ele leva pra caminha dele e estoura pro copo. E nem ele fez com o meu óculos passado. Pro, pode continuar. Eu vou tirar pra gente colocar no grupo. Tá no chat. Você viu, Pro, como ficou o positivão?
Eu vi, mas assim, o meu não aparece desse jeito, então eu não consigo identificar o que mudou, porque o meu não é assim. Não, sim, você faz pelo computador, né? Ah, o Tanto seu é pelo computador diferente, né? quanto pelo celular, ele é do mesmo jeito, ele é diferente do seu. O seu é a luz, apresenta um outro formato, entendeu? Sim. Bom, gente, então eu estou indo adiante, tá? Falando ainda sobre os encontros, né, que são feitos aí pelos grandes governantes, né, dos países para tentar melhorar as questões ambientais. Houve uma conferência em Kigali, em 2016. Kigali fica na Ruanda. E essa conferência tinha como objetivo também definir metas para reduzir ou eliminar ainda os produtos que utilizavam os gases CFC e o HCFC. São mais de 100 países envolvidos e esses países eles fizeram um propósito de reduzir, né, a emissão desses gases até 2045. Então é para acabar com a emissão desses gases em 2045. Quando a gente fala da camada de ozônio, a gente já estudou isso lá em atmosfera e vocês viram que ele serve como um filtro para barrar a entrada dos raios ultravioleta. Como existe um buraco, esses raios eles passam com facilidade, não tem bloqueio nenhum, e eles vão atingir aqui a superfície da Terra, especialmente países do hemisfério sul, tá? Austrália, Brasil, serão países aí que vão sofrer com maior emissão dos raios UVA e UVC emitidos pelo Sol. Dermatologistas pedem para que nós usemos filtros de proteção solar para diminuir a ação dos raios ultravioleta na nossa pele. Se nós não usarmos, né, os filtros de proteção solar, nós poderemos ter envelhecimento precoce, a gente pode ter o surgimento de manchas e a gente pode ter também, infelizmente, desenvolvermos o câncer de pele. Então, é importante que nós façamos uso do protetor solar. Quanto maior for o fator de proteção, principalmente para as peles mais sensíveis, para os idosos, para as crianças, maior é a proteção que essa pessoa terá, tá? Mas é importante que mesmo dentro de casa a gente use protetor solar, porque essas lâmpadas aqui, por exemplo, elas promovem manchas na nossa pele, tá? E aí entra num tema que eu já falei para vocês. Existem algumas frentes, né, de ambientalistas que não concordam que esses gases, né, eles tenham produzido aí o buraco na camada de ozônio. Existem outras frentes que defendem que empresas, né, principalmente empresas aí do ramo de cosméticos, elas acabam lucrando muito com essa questão do buraco na camada de ozônio, da radiação solar. Então, existe também uma questão econômica por trás de todos esses aspectos aí ambientais, tá bom? Tudo bem até aqui? Podemos ir adiante? Sim. Sim. Em 92, nós tivemos uma conferência aqui no Rio de Janeiro, ela ficou conhecida como a Eco 92, e essa Eco 92, ela trouxe muitos avanços no que diz respeito aos debates sobre as questões ambientais. Ela começou a usar, né, a partir daí, o termo sustentável, né? Então, quando a gente fala de sustentável, a gente precisa lembrar que ser sustentável é pensar nas gerações futuras. Ser sustentável é você extrair somente o necessário, respeitando o meio ambiente, respeitando as questões sociais e respeitando também a economia, tá? Então, esses três pilares, economia, meio ambiente e sociedade,
uma das maiores premissas dentro desse termo sustentabilidade. Não dá para, já falei isso para vocês anteriormente, vou repetir, não dá para falar de meio ambiente se não tem economia. Ninguém respeita o meio ambiente tendo fome, ninguém respeita o meio ambiente passando necessidade. Não dá para falar de economia se os direitos humanos também não são responsáveis, tá? Não há uma responsabilidade, não há um cuidado com esses direitos. Então, esses 3 pilares são fundamentais para resolver as questões ambientais. E aí esse termo passa a ser mais difundido a partir da Eco 92, tá? Cadê? Ficou conhecido como Nosso Futuro Comum. De acordo com que seria possível garantir desenvolvimento para determinada comunidade, de modo que suas necessidades fossem supridas, sem danificar a capacidade de atender às gerações futuras. Um dos principais avanços propostos na conferência foi a Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, que deu origem às partes da COP e à Agenda 21. Então, desse encontro aqui, né, da Eco 92, da Rio 92, né, que ela teve vários nomes aí, surgiram muitos avanços para que os países tomassem mais atitudes com relação às proteções ambientais. Deixa eu ver quem é que está aqui para entrar. Espera aí um pouquinho que a gente já volta para lá. Bom, aí a gente tem a Agenda 21. Então, a Agenda 21, pode grifar aqui também, foi um compromisso assinado por 179 países que participaram lá da Rio 92 e eles tinham como objetivos criar o desenvolvimento sustentável. E aí, essa Agenda 21, ela envolveu tanto a sociedade, quanto os governos, as ONGs, para que todo para tentar buscar um mundo melhor de desenvolvimento sustentável. Deixa eu só pegar aqui uma coisa para vocês. Então, ó, quando a gente fala de objetivos de desenvolvimento sustentável, a ONU desenvolveu 17 objetivos, na verdade, que devem ser trabalhados por todo mundo para que haja esse desenvolvimento da sociedade como um todo. Então, você precisa erradicar a pobreza, você tem que acabar com a fome, você tem que fornecer saúde de qualidade para as pessoas, educação de qualidade, igualdade de gênero, água potável. A gente tem, infelizmente, uma distribuição de água potável muito desigual, energia, né, para todo mundo, e trabalho decente, enfim, são todos esses elementos aqui que são os objetivos de desenvolvimento sustentáveis que foram desenvolvidos lá na Rio 92 e que entraram nessa Agenda 21. Até aqui tudo bem, gente? Tá mais ou menos... Vocês não precisam decorar nada disso, tá? Sexto ano. É só para vocês entenderem que os países, os governos, eles estão preocupados com as questões ambientais. Essa preocupação, ela se dá porque já sabemos que quando você não se preocupa com o meio ambiente, a sua economia também não funciona bem, a sua sociedade também não funciona bem. Então, é necessário que haja um acordo entre economia, sociedade e meio ambiente para que tudo possa funcionar numa engrenagem perfeita, tá? Atividades. O município de Piracicaba, em São Paulo, desenvolve uma Agenda 21, ou seja, eles têm uma agenda local. Foram apuradas diversas dimensões como cultura, educação e renda para o estabelecimento de planos de ação do município visando ao desenvolvimento sustentável. Confira um dos aspectos levantados. Então, a gente tem aí, né? Falta de motivos para o insucesso dos projetos culturais no município. Falta de estrutura de pessoal, falta de relacionamento com potenciais patrocinadores, falta de capacitação para elaborar um projeto, falta de diálogo com a Secretaria da Cultura,
falta de conhecimento das oportunidades de uso das leis de incentivo fiscal, falta de conhecimento de legislação, falta de recursos disponibilizados pelo município. Então, a gente viu aqui que tem um projeto cultural e esses projetos, esses culturais foram para frente, principalmente por conta da falta de conhecimento, pela falta de recursos, tá? Então, economia e educação, que envolve sociedade, foram os motivos aí que levaram a esses projetos a não ir para frente. De acordo com dados, que soluções podem ser propostas no município para resolver o maior problema detectado em relação ao insucesso dos projetos culturais em Piracicaba? Então, a gente pode perceber aqui, ó, que o principal problema que impactou, qual foi, gente? Qual é a barrinha maior aí? Falta de recursos Falta de disponibilizados. recursos disponibilizados pelo município. Então, vocês podem dizer aqui, ó, se o município, a prefeitura, não disponibilizou verba e essa falta de dinheiro não fez com que esse projeto cultural fosse para frente, qual que é a alternativa para resolver esse problema? O que vocês acham? Esse tem que responder em qual, prof? Não entendi. Esse que você falou tem que responder em algum lugar? Se responde na apostila, responde no seu caderno, responde onde couber aí. Então, a gente viu que o maior problema é a falta de recurso disponibilizado pela prefeitura. Se a prefeitura não disponibiliza um recurso, existe esse recurso? Esse dinheiro? Não entendi. Então, uma das maneiras para resolver esse maior problema é buscar estímulo pelo setor privado. Então, você vai apresentar o seu projeto para empresas privadas, pedindo para que essas empresas invistam nesse projeto cultural. Então, essa é uma das alternativas, tá? Se a prefeitura não disponibiliza, busque outros meios para você conseguir essa verba. Pesquise algum dado sobre a área cultural, econômica, da saúde do município em que você vive e reflita como seria possível definir ações para melhorar a situação. Tem alguma coisa aqui na cidade de vocês que vocês entendam que esteja muito ruim, que dependa do estado, dependa do município e que está muito ruim? Os hospitais Acho públicos. que não lembro de nenhum agora. Os hospitais públicos? Quem falou hospitais públicos? Eu. Os recursos públicos. Se, na sua visão, os hospitais públicos estão ruins, qual que é a possibilidade para a gente poder mudar essa situação? O que você sugere para melhorar essa questão aí da saúde pública? E exatamente o que na saúde está ruim, na sua visão? Na verdade, acho que são os lugares que eles não podem ficar. Cortou um pouquinho, Então, você Elô, não não entendi. entendi. Os lugares do quê? Desculpa. Os lugares que eles não podem ficar. O governo tem que ajudar mais um pouquinho, né? Vocês estão entendendo, gente? Eu não entendi. Não, Eu entendi algo tipo ocupar, mas eu não sei. Assim, eu não entendi exatamente, porque quando a gente fala da saúde, né, e aí a gente normalmente fala assim, a saúde está ruim, mas o que exatamente na saúde está ruim? Então, no começo da minha vida profissional, né, eu fui fazer enfermagem. Eu trabalhava em um laboratório, né, e aí eu pensei assim, bom, vou fazer enfermagem, porque daí eu já estou aqui no laboratório, para ir para a área de enfermagem é mais fácil. E aí, durante o meu curso de enfermagem, você faz vários estágios. E os estágios, na sua grande maioria, são feitos em hospitais públicos.
E eu não tenho nada, absolutamente nada contra a funcionários públicos, absolutamente nada contra. Mas assim, durante esse período de estágio que eu fiquei, eu me deparei com profissionais excelentes, profissionais dos quais eu me espelhava, falava assim, quero ser como essa pessoa é. Mas eu também me deparei com profissionais que eu dizia, meu Deus, nunca me deixe ser como esta pessoa é. Então, o que eu quero dizer com isso, né? Que quando a gente fala da saúde, tem muitos problemas, né, que precisam ser resolvidos. Primeiro problema que a gente precisa resolver é que nós precisamos trabalhar com saúde preventiva. O que significa saúde preventiva? Significa que a gente precisa se alimentar bem, que a gente precisa ter higiene correta, que a gente precisa ter água de qualidade, porque quando você faz isso, você dificilmente vai ficar doente. Significa que todos os anos você precisa passar em consulta médica para que você faça acompanhamento para ver como está a sua saúde. No Brasil, não existe essa política, essa prática, essa cultura da prevenção. As pessoas elas só vão resolver as questões quando elas já estão mais difíceis, né? Quando elas são mais complicadas. Existem várias questões dentro da saúde, né? Lotações, por exemplo, que elas poderiam ser revertidas se você tivesse mais atendimentos nos postos de saúde, por exemplo. Então, a gente precisa sempre pensar, né? Quais são efetivamente os problemas ligados na área da saúde? Então, vocês devem buscar alternativas para solucionar. Eu, por exemplo, acredito que muitas pessoas entram como concursadas nos hospitais, trabalham como enfermeiras, né, assistentes, enfim, vários cargos médicos como concursados, e eles não entraram pensando na melhoria da saúde da população. Muitos entraram pensando na estabilidade financeira, e então eu acredito que um funcionário público, se ele fizer alguma coisa errada, ele vai ser desligado. Se ele apresentar uma conduta de desleixo com o paciente, eu não tenho que esperar muito tempo para aquilo, ele vai ser desligado. E aí eu tenho que manter uma qualidade no padrão. Isso é uma visão minha, tá? Não seja certa. Existem exceções, óbvio, graças a Deus há exceções em todos os lugares, mas a gente sempre precisa entender quais são os problemas, né? Às vezes é muito generalizado, a saúde está ruim, a educação está ruim. Quando a gente pensa numa educação ruim, o que é ruim, né? A gente tem situações, por exemplo, né? Vocês estudam em um colégio particular e a gente tem situações onde você tem professores qualificados que estão ali para passar as coisas para vocês, e a gente tem dois mundos. Eu tenho o mundo do aluno que é interessado, que é comprometido, que faz, que quer realmente aprender, e eu tenho o mundo do aluno que quer passar de ano. Então, onde que está o problema da educação? Existem bons professores, existem maus professores, existem bons alunos, existem alunos que precisam de ajuda, então a gente tem N motivos para a gente buscar soluções, e nem sempre a solução está na mão de um só. Às vezes a solução está de um outro lado e a pessoa não quer resolver, porque é cômodo para ela. Então, é sempre importante, Sestoro, que quando a gente fale, né, de resolver questões sociais, questões ambientais, problemas que são causados, existem sempre aquelas pessoas que buscam solução e existem sempre aquelas pessoas que, infelizmente, se encostam no problema, porque o problema muitas vezes para elas. Então, sempre olhem nisso. A teoria do caos, ela é muito fácil, mas existe a necessidade de a gente buscar outras soluções, outras alternativas, do que ficar buscando só onde está o problema, né? O Brasil, por exemplo, tem essa questão. A gente não busca a solução, a gente identifica o problema, mas a solução poucas pessoas pensam. Muitas vezes, para você solucionar algumas questões, você enfrenta muitos obstáculos. As pessoas, elas não querem que algumas questões sejam resolvidas, porque para elas é vantagem a burocracia, é vantagem um problema, é vantagem que haja dificuldades, né? Então, a gente precisa sempre pensar em soluções, né? E não só nos problemas. Aí a gente tem a conferência Então, aqui na 2 vocês não precisam fazer, tá? É pessoal. Aí a gente tem a conferência das partes, a COP.
é uma conferência que é relacionada às mudanças climáticas, tá? E aí ela vai trazer muitos países e vão desenvolver ali vários debates sobre as questões ambientais e sobre a influência das ações humanas nessas alterações ambientais. Essa primeira conferência ela foi feita lá na Alemanha, em Berlim. Ela envolveu aí, né, diversos países. E esses países todos se comprometem a buscar soluções para que as ações humanas interfiram menos, influenciem menos nas questões climáticas, tá? Então, grifa aqui, por favor, ó. A influência humana sobre as alterações climáticas não é consenso, ou seja, não são todas as pessoas que acham que os problemas climáticos são causados pelo homem. A gente já comentou isso com vocês anteriormente. Já que alguns climatologistas não consideram a atividade suficientemente impactante quando comparadas às emissões de gás carbônico realizadas pelos oceanos e pelos vulcões. E aí, né, aqui na apostila de vocês, mostra, por exemplo, a redução do gelo no Ártico. Então, a gente já sabe que as regiões polares são regiões de altas latitudes, regiões mais frias e regiões que ficam a maior parte do tempo congelada. No entanto, nos últimos anos, as regiões do Ártico, principalmente, vêm apresentando redução das suas áreas congeladas, tá? E aí, muitos governos entendem, sim, somos nós, seres humanos, então a gente precisa diminuir as emissões de gases poluentes, diminuir o processo produtivo, diminuir os carros circulando nas ruas, a gente precisa tomar uma série de ações, plantar mais árvores, para que tudo isso consiga ser mitigado, para que esse aquecimento global seja contido. Outros dizem que, assim, gente, vocês estão preocupados com isso? Olha o vulcão, quando o vulcão entra em erupção, aí esse cientista vai dizer, né? Quando o vulcão entra em erupção, ele manda tantos gases do efeito estufa para a atmosfera e o vulcão, que é natural, é responsável pelo aquecimento global. E aí a gente vira uma guerra, vira uma disputa, porque os países, né, de alguns governos entendem que se eles reduzirem as emissões de gás carbônico, significa que eles estão freando a economia, eles estão reduzindo o processo de produção. E isso vai gerar impactos na economia e na sociedade. E aí, essas conferências, elas sempre geram um debate muito grande envolvendo meio ambiente e economia, tá? São de difícil acordo esses dois temas aí, para conseguir fazer com que vários países aceitem alternativas para reduzir as emissões. Então, a gente teve essa COP, a primeira COP que aconteceu em 95. Aí depois, né, nós tivemos outras conferências, né? Nós tivemos, entre as reuniões que mais se destacam, de modo positivo ou não, foi a Conferência de Kyoto, realizada em 91, a Conferência de Paris, em 2015, de Marrakech, em 2016. Todas essas conferências sobre o clima, tá? Vamos ver aqui o que ficou definido na conferência que criou aí o Protocolo de Kyoto, em 97. Então, foi a terceira conferência das partes, foi realizada lá no Japão e ela teve uma relevância internacional muito grande porque ela definiu o que a gente chama de Protocolo de Kyoto, que foi um dos principais acordos ambientais. O que estava pedindo nesses acordos ambientais? A redução de emissão dos gases do efeito estufa realizados aí pelo homem, antrópico é do homem, tá? Nessa convenção aqui, por exemplo, vários países começam a buscar alternativas para diminuir essas emissões de gases. Então, você vai ter várias empresas que começam a colocar filtros nas chaminés, né, para que o processo industrial, quando emitir a fumaça, gere menos gases.
começa a aparecer aqui uma busca por recursos energéticos renováveis. Então, começa a aparecer aí uma campanha para reduzir a utilização dos combustíveis fósseis, porque eles mandam muitos gases do efeito estufa. Então, aqui vai começar a ter uma frente grande para começar a usar, por exemplo, biocombustível e energia gerada por hidrelétricas, energia solar, energia eólica. Começa a aparecer um monte de buscas, né, de soluções, de pesquisas para reduzir efetivamente a emissão desses gases, tá? Os países que não estavam entre os grandes emissores ou aqueles em processo de desenvolvimento estariam desobrigados a seguir as metas de diminuição da emissão dos gases do efeito estufa. E aqui, gente, gerou uma bagunça. Por quê? Você sabe me dizer qual é o país que mais polui hoje no mundo? Estados Unidos? A China, tá? Então, você tem os Estados Unidos, que é um grande poluidor, um grande produtor de lixo. Os Estados Unidos também é muito poluidor. Mas o país hoje que mais polui o planeta é a China, tá? A China, ela é classificada como um país emergente, ou seja, um país em desenvolvimento. E aí, a China, Brasil, vários países aí, eles não foram obrigados a entrar nesse protocolo de Kyoto para reduzir a emissão de gases, porque são países em desenvolvimento, são países menos industrializados, então eles não entraram nesse acordo. E aí, gente, gerou um problema, porque o que acontece? Aí, desenvolvimento, vamos pegar o Brasil. O Brasil é um país em desenvolvimento, onde ele tem uma atividade econômica voltada para o setor agropecuário. Então, a pecuária, por exemplo, gases do efeito estufa, o pum das vacas, né, muitos gases do efeito estufa. As atividades agrícolas, que no Brasil são muito grandes, também emitem muitos gases do efeito estufa. Nós desmatamos muito, né, para poder plantar nessas áreas, então muitos gases no efeito estufa. Muitas indústrias que nós temos no Brasil são indústrias que nós chamamos de transnacionais. O que é uma indústria transnacional? É uma indústria que ela tem, né, a matriz dela fica em um país desenvolvido e ela tem filiais espalhadas em vários outros lugares, né? Então, o McDonald's é um exemplo de Burger King, são exemplos aí de multinacionais, transnacionais. Então, grande parte desses países que estão em desenvolvimento também contribui para um processo de emissão de grande quantidade de gases emissores. E aí muitos países acabam não concordando com o protocolo de Kyoto e aí dá um perrepes lá entre eles, tá? Vamos ver aqui o exercício da página 33. Na COP3, foi definido que cada país iria propor livremente sua meta de redução com base nos volumes de 1990. Ou seja, os países que assumem as metas de 100% iriam atingir os mesmos níveis de emissão de 90 em intervalos de tempo entre os anos de 2008 e 2012. Veja o gráfico. Então, a gente vê aqui nesse gráfico. Meta de redução de gases do efeito estufa 100%, emissão equivalente a 1990. Islândia. Então, a Islândia é um dos países que mais emitem gases do efeito estufa. A Islândia, gente, é um país muito doido, assim, porque a Islândia tem muita atividade vulcânica acontecendo. A Islândia tem erupções constantes, tá? A Islândia tem muito abalo sísmico. A Islândia tem uma industrialização pequena, tá?
Portanto, o processo de emissão de gases dela é principalmente natural. Se a emissão de gases é feita por um vulcão, você, país, consegue controlar essa emissão? Você consegue pôr um filtro lá na boca de um vulcão? Não. Aí a gente tem a Austrália, a Rússia, o Japão, os Estados Unidos, Itália, França, Suécia, Reino Unido, Alemanha, E todos esses países precisam eliminar ou diminuir a emissão de gases do efeito estufa com relação a 1990. De acordo com o gráfico, quais países não reduziriam suas metas de emissão de gases para valores abaixo do registrado? Justifique a sua resposta. Quais vocês acham que não, ou quais países aí vocês acham que tem mais dificuldade de diminuir a emissão de gases? A Islândia, a Austrália, a Rússia. Então, principalmente Islândia e Austrália, porque eles já estão emitindo mais de 100% do efeito estufa, né? Eles estão acima de 100%. Então, eles seriam os países aí que teriam mais problemas para emitir. E isso geraria um impacto, tá? Isso gera um impacto porque, assim, se eles lançam mais de 100%, eles são classificados como países desenvolvidos economicamente, e eles lançam mais de 100%. Se eles reduzirem essa emissão, muitos desses países entendem que estão atrasando a questão econômica, e isso gera impasses, gera dificuldades de acordo, tá? Então, Islândia e aí são os países que vão ter mais dificuldades aí para reduzir. Esse protocolo de Kyoto, criado em 97, ele só entraria em vigor em 2005, porque os países precisavam aí se organizar, né, fazer uma série de adequações, de reestruturações, para que ele começasse a ser realizado. Uma das determinações do protocolo de Kyoto permitia o comércio de emissões, com os países que assinaram um acordo se comprometeram a reduzir as suas emissões, eles poderiam também comprar o crédito dos países que tinham emissões em sobra. O que significa isso aqui, sexto ano? Rapidinho, tá? Porque a nossa aula já acabou. O Brasil tem a floresta amazônica, certo? O Brasil, ele, por ter a floresta, ele tem créditos de carbono, né? Significa que ele, se comparado a outros países, ele emite menos gases do efeito estufa. E aí você tem países que são grandes poluidores, a Noruega, por exemplo, grandes poluidores, que acabam comprando o nosso carbono, tá? É uma forma de compensar, né? Então, ele investe aqui em reflorestamento, ele investe em vegetação, como uma forma de compensar as grandes quantidades de gases, né, do efeito estufa que eles lançam na atmosfera. Deu para entender aí o que é essa compra de créditos de carbono, por exemplo? Professora, pode repetir, por favor? Quando a gente fala, né, a determinação do protocolo fala sobre o comércio de emissões. Então, você tem emissão de carbono ou outros gases do efeito estufa, e países que são industrializados, que são mais desenvolvidos, são países que lançam mais esses gases na atmosfera do que países menos desenvolvidos, tá? Então, se você pega, vou citar de novo o exemplo do Brasil. O Brasil tem a floresta amazônica. Se você pegar a floresta amazônica e pegar a Noruega, quem tem mais floresta? Brasil ou Noruega? Brasil. Brasil. Se o Brasil tem mais floresta, quem devolve mais gás carbônico e devolve oxigênio? Brasil ou Noruega? Brasil. A Noruega, e o contrário ocorre com a Noruega. Como ela é mais industrializada, ela tem mais vegetação, ela emite mais gases do efeito estufa, entenderam? E aí o que ela vai fazer com o Brasil? A Noruega vai entrar num acordo com o Brasil e vai falar assim, Brasil, eu vou comprar essa emissão de carbono de você. Como uma emissão de carbono uma emissão de gases para compensar
a quantidade de poluição que eu mando na atmosfera, eu, Noruega, para compensar essa grande quantidade de gases que eu lanço, eu vou investir no seu país, Brasil, para que você preserve a floresta, para que você mantenha essa floresta em pé. Isso é uma forma de compensação. Deu para entender? Sim, Pro. Sim. Então tá. Então a gente vai fazer assim, ó. Eu paro por aqui. A gente continua falando sobre isso na próxima aula, tá bom? Gente, obrigada por enquanto pela participação de vocês e a gente se vê amanhã, tá? Fiquem com Deus. Um beijo. Até amanhã, Pro. Obrigada pela aula. Tchau. Obrigada a vocês. Tchau. Agora eu era